pessoal, bom dia. Vamos dar início então a mais uma aula. Na aula passada eu deixei para vocês terminarem lá, né, na página 423, os exercícios 7, 8, 9 e 10, né? Então agora a gente vai corrigir, né, se vocês fizeram. E para quem não fez, então vamos fazer juntos, tá bom? Na número 7, ele fala assim, ó. Como você calcularia 7 oitavos dividido por 1/3? Bom, se você observou bem as divisões que foram feitas, ele quer que a gente faça isso sem usar o todo referência, né? Então, se vocês observaram bem o que foi feito lá anteriormente, lá aquele exercício que a gente fez com todo referência, o que ele fazia? Ele transformava essas frações em frações equivalentes com denominadores iguais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser isso, ó. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 8 e de 3? É 24, não é? Então, a gente vai escrever as duas frações com o denominador 24. Quem que eu vou multiplicar aqui para o 8 virar 24? Vou multiplicar por 3, não é? E daí vai ficar 24 aqui. Se eu multiplico embaixo por 3, em cima eu também vou multiplicar por 3. Então 7 vezes 3 é 21. E aí a gente vai dividir aqui por essa fração aqui também com o 24 embaixo. Por que eu multiplico o 3 para dar 24? Eu multiplico por 8, não é? Então eu vou multiplicar o 1 por 8 também. Agora, quando a gente tem frações com denominadores iguais, a gente pode dividir o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, como que ficaria isso? Ó, ficaria 21 dividido por 8, que eu não sei quanto que é, então eu vou colocar assim mesmo em forma de fração. E aí ficaria assim, ó, dividido por... Quanto que é 24 dividido por 24? É 1. Só que eu preciso colocar o 1? Não preciso. Então, ó, basta a gente escrever os denominadores. 21 por 8, tá? Aí ali na número 8, ele fala assim, descreva os procedimentos para dividir frações. Então, como que é que a gente pode descrever? A gente escolhe um todo referência, que seja o produto dos denominadores. A gente transforma as frações em fração equivalentes, com esse denominador, que é o produto deles, ou o mínimo múltiplo comum deles. E aí, a gente divide os numeradores, tá? Então, vocês podem escrever isso aí na número 8. E a número 9, ela fala assim, ó. Verifique se esse procedimento é válido para a divisão quando o dividendo é fracionário e o divisor é um número natural. Dê um exemplo. Então, vai ser, tá? Eu já vou colocar aqui que sim, que vai ser. Aí, a gente vai colocar um exemplo aqui, então. Eu escolhi o exemplo, ó, 2/5 dividido por 5, tá? Vamos colocar esse exemplo assim. O meu dividendo é fracionário, o meu divisor é um número inteiro. Eu consigo fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar eles iguais embaixo. Aqui, quando não tem ninguém, eu tenho o 1, não tenho 1? Tá, qual que é o mínimo múltiplo comum de 5 e 1? É 5. Então, aqui vai continuar com o 5 embaixo, que já tá. E aqui eu quero colocar um 5 embaixo. Para isso aqui virar 5, eu multipliquei por 5. Então, eu vou multiplicar os 5 por 5, que vai dar 25. Pronto, não são iguais? Então, é só eu colocar 2 sobre 25, tá? E acabou. Então, 2/5 dividido por 5 é 2 sobre 25. E a número 10, ela fala pra gente calcular as divisões dessa forma, tá? Então, ó, a letra A tem assim, 1/5 dividido por 6/7. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai deixar os denominadores iguais. Quem que é o mínimo múltiplo comum de 5 e 7? É 35. Então, a gente vai deixar o 35 aqui e 35 aqui. 5 vezes quanto que dá 35? 5 vezes 7. Então, eu vou multiplicar aqui por 7. 7 vezes quanto que dá 35? 7 vezes 5. Então, eu vou multiplicar o 6 por 5, que vai dar 30. Então, agora é só eu colocar 7 sobre 30.
ficaria sobre 35 dividido por 35, que vai dar 1. Não preciso colocar, então vai ficar só o 7 sobre 30. A letra B, 3 quintos divididos por 1/4. 3 quintos dividido por 1/4. Mesma coisa, qual que é o mínimo de 5 e 4? É 20, então eu vou querer transformar essas duas frações em denominadores 20. 5 para dar 20, eu multiplico por 4. Então, eu vou multiplicar o 3 por 4, que vai dar 12. 4 para virar 20, eu multiplico por 5. Então, eu vou multiplicar o 1 por 5 também. Pronto, o resultado vai ser 12 sobre 5. A letra C. 7/8 divididos por 3/2. 7/8 dividido por 3/2. Qual que é o mínimo de 8 e 2? É 8. O 7/8 já tá com o 8 embaixo, né? Agora eu vou mudar isso aqui, ó, pra ficar com o 8 embaixo. Por quem que eu multiplico 2? Por 4. Então eu vou multiplicar o 3 por 4, que vai dar 12. E aí o resultado é 7 sobre 12. E a última, 3/10 dividido por 1/5. Qual que é o mínimo de 10 e 5? É 10, não é? Então, eu vou querer escrever com o denominador 10. Aqui já não tá o 10, então eu só vou repetir aqui o 3. Aqui tá 5, quero fazer virar um 10, vou multiplicar por 2. Então, o 1 eu também vou multiplicar por 2. Então, a resposta ali vai ser 3 sobre 2. Ó, vou pegar esse numerador com esse numerador. E vai dar 3/2. Beleza? Agora, a gente vai ver um outro procedimento para dividir frações, que é o que eu disse pra vocês, que vai ser um caso mais rapidinho pra gente fazer, tá? Vou apagar aqui então pra gente fazer ele. Ó, eu vou explicar pra vocês então com um exemplo esse outro procedimento para dividir frações. Então, ó, eu vou resumir o que ele tá falando ali, tá? Então, a gente tem assim, ó, 2/7 dividido por 3 quintos. Isso é a mesma coisa assim, eu vou colocar 2/7 em cima e 3 quintos embaixo numa fração, não é? Porque a fração não é uma divisão, então fica 2/7 divididos por 3 quintos. O que a gente quer? A gente quer que aqui embaixo fique 1. Assim, a gente não vai ter um denominador, né? E aí a gente vai ficar com uma fração só. Então, é o que ele fala ali, ó. O procedimento consiste em transformar o denominador da fração em 1. Tá, então a gente quer que aqui embaixo fique 1. Por que que a gente multiplica 3 quintos para dar 1? A gente já aprendeu isso, né? Lá anteriormente, se vocês voltarem lá na multiplicação de frações, lá na página 415, a gente aprendeu o elemento inverso. Lembra que quando a gente multiplica uma fração pelo seu inverso, a gente tem um elemento neutro? Quem que é o elemento neutro? É o 1. Então, se eu multiplicar aqui pelo elemento inverso, eu vou ter o 1, que é quem eu quero. Quem que é o inverso de 3 quintos? É só eu multiplicar, é só colocar o 5 para cima e o 3 para baixo. Lembram disso? Tá? Vamos relembrar aí. Tá, aqui eu tenho uma fração. Lembra que quando eu tenho uma fração, tudo que eu faço no denominador, eu faço também no numerador. Então, se eu multipliquei aqui por 5/3, eu também vou multiplicar aqui por 5/3. E quanto que vai dar isso? Ó, 2 vezes 5, 10. 7 vezes 3, 21. Dividido por... Aqui a gente sabe que vai dar 1, né? Ó, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 15 dá 1. Ou eu posso já simplificar 5 com 5, 3 com 3. Sei que vai tudo dar 1 e vai dar 1, tá? Então, eu tenho 10 sobre 21 dividido por 1. Quem que é ele? É 10 sobre 21. Pronto, simples assim, tá? Eu preciso fazer tudo isso? Não preciso, eu tenho um jeito mais fácil de fazer, mais rápido. Vou fazer a letra A ali, então, desse jeito mais fácil, ó. Ele tem 7/2 dividido por 3 quintos. É isso? É. Como que eu faço isso? Bom, eu faria o quê? Colocaria o 7/2 em cima, o 3 quintos embaixo, multiplicaria pelo inverso de 3 quintos aqui, que seria 5/3, aí daria 1. Aí eu ia pegar o 7/2 que estava em cima, ia multiplicar pelo inverso de 3 quintos, que é 5/3,
e daria meu resultado. Então, esse 1 de baixo, eu preciso fazer essa conta aqui de baixo? Não, porque eu já sei que vai dar 1. Então, a gente vai fazer apenas a conta de cima. Quem que é a conta de cima, então? Ó, tá vendo que ele repetiu aqui o primeiro termo, que é o 2/7? É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos repetir o primeiro termo aqui, que é o nosso 7/2. Aí ele vai multiplicar por quem? Pelo inverso do segundo, não é? Pelo elemento inverso, ó. Não era 3/5, ele não multiplicou por 5/3? Então, a gente vai fazer assim, ó. 7/2 vezes... Agora, a gente vai trocar isso aqui. Vai colocar o 5 pra cima e o 3 pra baixo. Pronto, agora a gente pode multiplicar, ó. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 3, 6. Acabou o nosso cálculo. Tá vendo que fácil que é? Vamos fazer a letra B, ó. 10 nonos dividido por 1/2. Então, como que a gente faz isso, ó? A gente copia o primeiro, vamos repetir ele, e a gente multiplica pelo inverso da segunda, ó. Não é 1 sobre 2? Então, vai ficar 2 sobre 1. 10 vezes 2, 20. 9 vezes 1, 9. E acabou. A letra C. 3/8 dividido por 2. Ó, tá dividindo por 2. Quando não tem ninguém embaixo, a gente pode colocar o 1, tá? Então, vamos resolver, ó. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não era 2 sobre 1? Então, vai ficar 1 sobre 2. 3 vezes 1, 3. 8 vezes 2, 16. Letra D. 5 dividido por 2 nonos. Então, o 5 eu posso colocar o 1 embaixo. E aí, dividido por 2 nonos. Então, eu vou copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Era 2 nonos, vai ficar 9 sobre 2. 5 vezes 9, 45. 1 vezes 2, 2. Então, deu 45 sobre 2. Certinho? Agora, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês resolverem o exercício número 1, esse que está aí embaixo. Então, pausa o vídeo agora e comecem a resolver o exercício 1. Quando vocês acabarem, vocês deem play de novo no vídeo, que eu já vou começar corrigindo esse exercício 1, tá bom? Então, pode pausar e fazer. E assim que acabarem, começa o vídeo de novo, Começa o vídeo de novo, não. Dá play de novo que eu vou corrigir o exercício 1. Vamos corrigir então ali, tá? O que vocês fizeram. Ele fala que você podia fazer do método que você achava mais fácil, né? Um procedimento que achar mais adequado. Bom, pode fazer transformando os denominadores em um mínimo múltiplo comum entre eles, ou fazendo do jeito que eu acabei de ensinar, que é copiando o primeiro, multiplicando pelo inverso da segunda, tá? Eu vou corrigir assim, tá? Esse que eu acabei de ensinar agora, pra gente praticar e também porque, pra mim, eu acho ele mais adequado, eu acho ele mais simples de fazer, tá bom? Então, ó, 2/7 dividido por 3/5. Então, copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar o 5 em cima e o 3 embaixo. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 3, 21. Dá pra simplificar? Não dá. Então, vai ficar assim, tá? Ele fala pra gente deixar na forma irredutível, tá? Então, tem que simplificar sempre que dá. Aqui, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 sobre 1. O que acontece? Lembra quando a gente tinha multiplicação, que a gente aprendeu a simplificar antes de multiplicar? A gente vai fazer isso, tá? A gente não pode simplificar na divisão, mas quando a gente passa para multiplicação, a gente pode. E a gente vai fazer isso, tá? Ah, eu não fiz isso, eu multipliquei direto já. Não tem problema. Aí lá no final, você vai ter que simplificar, tá bom? Então, você pode escolher simplificar aqui ou simplificar no final. Eu prefiro simplificar aqui, que eu acho que os números são menores e fica mais fácil. Então, ó, o 2 e o 8 eu posso simplificar por 2. Então, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 1, 4. Se você não simplificou, ia dar 10 sobre 8. Aí, 10 sobre 8 você ia dividir por 2 e ia dar 5 sobre 4, tá? Aqui, então, copia a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o 4 foi para cima, o 3 veio para baixo. Posso simplificar, ó. O 4 e o 8, divide por 4, vai dar 1 e vai dar 2. O 9 e o 3 é para dividir por 3, então 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Volto a repetir. Se não tivesse simplificado antes, eu teria feito 9 vezes 4, ia dar 36. 8 vezes 4 ia dar 24. E daí você ia poder simplificar por 6, né? 36. Na verdade, dá para simplificar por 12, tá? Aqui, 2 oitavo, copio, vezes, agora o 3 vai para cima, o 1 vem para baixo. Tem alguém que eu consigo simplificar aqui? Não tem, então eu vou multiplicar direto. 2 vezes 3, na verdade tem, né? Olha aqui o 2 e o 8. Posso simplificar o 2 e o 8 por 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 1, 4. Aqui, quando não tenho ninguém embaixo, eu posso colocar o 1 para facilitar o meu cálculo. Então, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Eu não quero colocar 1 ali embaixo. Não precisa, tá? Se isso não vai te confundir, não tem problema. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 5, 5. Acabou. Aqui, 5 dividido por meio. Então, ó, é 5 dividido por meio. Tá, ó, 5 dividido por meio. Escrevemos em forma de divisão de fração. Então, copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 5 vezes 2, 10. Embaixo, ó, vai ficar 1 vezes 1. 1 vezes 1 não preciso colocar, né? Que é 1. Corrijam aí que eu vou apagar e colocar os próximos. Vamos continuar ali então na letra G, ó. 4 quintos dividido por 3. Então, vamos escrever assim, ó. 4 quintos dividido por 3. Se eu não tenho ninguém embaixo do 3, eu posso colocar o número 1. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui não tem como simplificar. Multiplica. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3, 15. E acabou. Aqui, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tem alguém que eu posso simplificar? Tem, né? O 5 e o 10 dá pra eu dividir por 5. Aqui vai dar 1, 10 dividido por 5 dá 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Aqui, vou pôr o 1 embaixo para não confundir, então, copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Não tem quem eu simplificar, então 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. Aqui vou colocar o 1 embaixo do 10 para não confundir. Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, então vai ficar 1 sobre 10. 7 vezes 1, 7. 9 vezes 10, 90. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número decimal em uma fração. Então, 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Por que é 3 sobre 10? Ó, a gente põe o dedinho aqui na vírgula. Que número a gente enxerga? O 3, não é? Então, a gente põe o 3 aqui. Aí, coloca sempre o número 1 e a gente conta quantos números tem depois da vírgula. No caso, só tem 1. Então, a gente vai colocar 1 zero aqui só, tá? Então, agora sim, copia o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Tem alguém aqui para simplificar? Tem, né? Ó, o 5 e o 10. 5 dividido por 1, 5. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. E acabou. Aqui, ó, mesma coisa. Vamos transformar isso aqui em um número, em uma fração, né? Ó, que número que a gente enxerga sem a vírgula? O 75. Então, a gente vai colocar o 75 em cima, vai pôr o 1 embaixo e vai contar quantos números tem depois da vírgula. No caso, ó, tem 1, 2. Então, 1, 2 zeros. Aí, multiplica pelo inverso da segunda.
era 7 sobre 10, vai ficar 10 sobre 7. Tem alguém que dá pra simplificar? Tem, né? Ó, o 10 e o 100 dá pra simplificar por 10. 10 dividido por 10 dá 1, 100 dividido por 10 dá 10. Tem mais alguém que dá pra simplificar? Tem. O 10 e o 75 eu posso simplificar por 5. 10 dividido por 5 dá 2 e 75 dividido por 5 dá 15, né? 5, 25, 2, isso mesmo. E acabou, né? Não tem mais quem simplificar. Então vai ficar assim, ó. 15 vezes 1, 15. 2 vezes 7, 14. Lembrando que se vocês não quisessem fazer essas simplificações, podia multiplicar direto e dar 75 vezes 10, 750. 100 vezes 7 dá 700. E daí vocês iam simplificar, tá bom? Então, acabamos aí a correção do exercício número 1. Agora, abram a apostila de vocês lá no teste, lá na página número 428. A questão número 1 do teste fala assim, ó. Dividir um número, então, ó, eu vou ter um número aqui, que eu não sei que número é esse, eu vou chamar ele de x, tá? Aí, dividir esse número, eu vou colocar x sobre y, porque a gente tá falando de fração, tá? Então, ó, dividir um número por 0,0125 é a mesma coisa, equivale a multiplicá-lo por quanto? Então, o que a gente pode pensar? Ó, a gente tem um número dividido por 0,0125. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar ele numa fração, não é? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter um número aí, xy, dividido por... Tira a vírgula daqui. Que número que a gente enxerga? O 125, né? Então, vai ficar 125 em cima. Aí, a gente põe o 1 embaixo e conta quantos números tem depois da vírgula. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai colocar 4 zeros. Então, a gente tem 125 dividido por 10.000. Tá, como que a gente faz uma divisão de fração? A gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 10.000 dividido por 125. Aí é isso que ele pergunta, né? Ó, dividir um número por 0,125 é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Que 10.000 por 125. Só que a gente não tem a opção 10.000 dividido por 125, porque ela está simplificada. Então, quanto que é 10.000 dividido por 125? Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 10.000 dividido por 125. A gente pode pegar o 1.000, vai dar por 8, né? Porque 8 vezes 125 dá 1.000. Aí a gente subtrai, vai dar 0. Aí a gente abaixa o 0. 0 dividido por 125 dá 0. Então, dividir um número por 0,0125 é a mesma coisa que multiplicar ele por 80, que é a resposta D. Letra D. Certinho? Eu acho que o 2 vai caber aqui. Ó, o número 2 fala assim. João e Tomás partiram um bolo retangular. João comeu a metade da terça parte e Tomás comeu a terça parte da metade. Quem comeu mais? Bom, então vamos pensar assim, ó. Tinha um bolo retangular. Esse aqui é o número 1. Um bolo retangular. Aí ele fala assim, que o João comeu a metade da terça parte. Então, o que seria a terça parte? Seria a gente dividir aqui em 3 e ele comeu a metade da terça parte. A terça parte é isso aqui, não é? Quem que é a metade da terça parte? É isso aqui, ó. Então, ele comeu essa parte aqui do bolo. Quem que foi esse que comeu? O João, né? Então, o João comeu isso. Vamos ver agora o que o Tomás comeu, ó. E o Tomás comeu a terça parte da metade. Então, se a gente... É a terça parte da metade? Tomás comeu a terça parte da metade. Então, pensa na metade do bolo, ó. Vou fazer um bolo aqui de novo. Vou dividir ele na metade assim agora, ó. Pronto. Dividi na metade. Ele comeu a terça parte da metade. Então, eu teria que dividir em 3 partes. E ele comeu a terça parte. Tá vendo que eles comeram a mesma quantidade de bolo? Tá?
Então, então quem comeu mais? João, porque a metade é maior que a terça parte? Não, né? O Tomás? Não. Impossível calcular porque não se conhece o tamanho do bolo? Não, né? E a letra D, os dois comeram a mesma quantidade de bolo. Então é a letra D. Os dois comeram a mesma quantidade de bolo. Tá? Pode fazer esses desenhos aí mesmo que ele justifica a resposta, tá bom? Pessoal, por hoje vai ser só isso, tá bom? Aí eu quero que vocês façam em casa as tarefas lá da página 429, 430, os exercícios número 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá no número 5. Ele fala assim, ó. Para efetuar as divisões indicadas, escolha um todo referência em uma malha quadriculada e colha no caderno. Expresse o resultado em fração irredutível. Não precisa fazer isso, tá bom? Isso é igual, lembra quando a gente fez as multiplicações também que eu falei que não precisava? Aqui também não vai precisar, tá? Até porque eu não sei se vocês têm malha quadriculada na casa de vocês. Se for desenhar, pode ser diferente, vai dar trabalho, enfim, não precisa, tá? Pode fazer da forma que a gente aprendeu hoje, tá? Aqui não tem nenhum caso. Mas aquele exercício que a gente fez, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou então transforma os denominadores no mínimo múltiplo comum, tal. Pode fazer da forma que vocês preferirem. Ah, eu quero fazer na malha quadriculada. Eu tenho em casa. Tá bom, pode fazer, não tem problema, tá? Mas, pra facilitar pra vocês, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma, tá? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou transforma os denominadores, beleza? Então, façam aí do exercício 1 ao 5. Parece bastante coisa, mas eles são simples, tá? Esse número 5 mesmo é facinho de fazer, né? Faz rapidinho. A número 1 é uma expressão. Então, vocês aprenderam a resolver expressão, né? Resolve primeiro o parêntese, depois resolve quem tá fora do parêntese, tá? Resolve primeiro os quadrados, depois as somas, beleza? E aí, a 2, a 3 e a 4, vocês lêem, interpretam e resolve. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. E até a próxima aula a gente começa já corrigindo os exercícios, tá bom? Tenham um ótimo dia, um bom fim de semana pra vocês, tá? Tchau!